A bandeira brasileira estendida, abraçada, usada como proteção de um sol forte, ostentada com orgulho por um povo esperançoso. Eu acredito demais no meu Brasil, um Brasil diferente. Um Brasil não só para mim, um Brasil para os meus filhos, um Brasil para os meus netos. Nas roupas de quem chegou até aqui, o rosto de Jair Messias Bolsonaro multiplicado milhares de vezes. Quase um uniforme deste 1º de janeiro de 2019. As cores do Brasil vieram de muitos cantos do país, de Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Fizemos 2.300 quilômetros de carro. O orgulho de ser brasileiro hoje está fazendo nosso coração bater mais forte. No espaço reservado ao povo, uma prova da torcida para o novo presidente. Eu vim para cá para poder representar o povo brasileiro, que muitos não puderam vir. O Corpo de Bombeiros ajudou a aliviar o calor, mas teve quem não aguentasse tanto tempo de pé. Na hora do hino, coro. Sair de longe, caminhar muito, esperar por horas. Para quem passou o dia aqui na praça, tudo valeu a pena. Para ficar a poucos metros ali da rampa do Planalto e do parlatório, para ver e ouvir o presidente falar aos brasileiros. Por volta das 4h30 da tarde, a recompensa pelo esforço de tantos brasileiros. Ver bem de perto o presidente Jair Bolsonaro em carro aberto com a primeira-dama Michele. Veio de Pernambuco, Fernando de Noronha, lá do Oceano, e valeu a pena porque a gente registrou tudo e vai votar assim com essa força e pronto aí para esses 4 anos. É uma honra. Essas pessoas testemunharam a história aqui atrás, na Praça dos Três Poderes. Agora a gente vai rever, nome por nome, a equipe de governo do presidente Bolsonaro. A esplanada dos ministérios encolheu, mas não como o prometido. Durante a campanha, Jair Bolsonaro disse que ia reduzir o número de ministros para 15, mas no fim anunciou 22 ministros, 7 a menos que no governo de Michel Temer. Na escalação do time de Bolsonaro, militares da reserva, General Augusto Heleno, para ser os olhos e os ouvidos do presidente no Gabinete de Segurança Institucional. Um homem de confiança e que foi fundamental para a escolha dos outros comandos militares. General Azevedo e Silva, Defesa. General Carlos Alberto dos Santos Cruz, Secretaria de Governo. Almirante de Esquadra Bento Costa Lima de Leite Albuquerque Júnior, Minas e Energia. Tenente Coronel Aviador Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Comunicação. Além do vice-presidente General Hamilton Mourão, que terá uma função estratégica. Ele mesmo disse que vai comandar o que chamou de centro do governo, o monitoramento de projetos tocados pelos ministérios. Para combater a corrupção, Bolsonaro buscou a reputação da Lava Jato e nomeou Sérgio Moro para o Superministério da Justiça e Segurança Pública, que ganhou mais poder com a vinda do COAF, órgão de inteligência fundamental contra a lavagem de dinheiro. Mas aqui na esplanada, o homem que ganhou do presidente Bolsonaro carta branca para montar a equipe e também um plano para reerguer a economia do país foi Paulo Guedes. Uma missão nada fácil. O novo governo recebe as contas no vermelho, com um rombo previsto de 159 bilhões de reais. Mais de 12 milhões de pessoas sem emprego e um sistema produtivo travado. O crescimento da economia não passou de pouco mais de 1%. O Super Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes, é uma fusão dos Ministérios da Fazenda e Planejamento. Vai agregar também a Receita Federal e parte do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Paulo Guedes nomeou 6 secretários para funções estratégicas e indicou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com status de ministro. Bolsonaro trouxe nomes técnicos e ligados à política. Osmar Terra, do MDB, na Cidadania, uma fusão de esporte, cultura e desenvolvimento social. Gustavo Canuto, servidor público, desenvolvimento regional, uma fusão dos Ministérios da Integração Nacional e Cidades. Tereza Cristina, do Democratas, na agricultura. O diplomata Ernesto Araújo, nas relações exteriores. Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, na saúde. O professor Ricardo Vélez Rodrigues, educação. O servidor público Tarcísio Gomes de Freitas, infraestrutura. Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, turismo.
A assessora parlamentar Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos. Ricardo de Aquino Salles, do Partido Novo, Meio Ambiente. André Luiz de Almeida Mendonça, Advocacia Geral da União. Wagner Rosário, funcionário de carreira da Controladoria Geral da União na Transparência. Gustavo Bebiano, do PSL, Partido do Presidente, para a Secretaria-Geral da Presidência. E na Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Democratas, que coordenou o governo de transição e preparou o terreno para formar a base aliada no novo Congresso. O governo afirma que a relação com o Congresso será diferente. Vai buscar apoio sem tomar lá da cá, sem dar cargos ou verbas em troca de votos. Durante a transição, a equipe de Bolsonaro recebeu mais de 300 parlamentares de 10 bancadas. Pelas contas do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a base do governo na Câmara hoje conta com 250 dos 513 deputados e no Senado com pouco mais de 40 dos 81 senadores. Números que ainda não dão garantia ao governo para aprovar projetos importantes. É pouco agora, né? Que é 1º de janeiro, né? A gente está mudando, né? Assumindo agora, nós temos um mês ainda, né? Para ir consolidando e ampliando o que a gente já tem. E eu não tenho dúvida nenhuma que instalado o novo Congresso, com o diálogo, nós vamos chegar tranquilamente a 350 votos na Câmara e 50, ou talvez até mais votos, bem mais votos do que 50 no Senado. Onyx falou em construir um pacto político com a oposição para aprovar as reformas necessárias. Isso não é uma tarefa só de quem está no governo. A oposição é muito importante porque ela nos ajuda a corrigir eventuais equívocos e erros, mas nós precisamos unir todo mundo. Vários países do mundo que passaram por dificuldades fizeram pactos políticos. Partidos de oposição e situação se uniram na salvação do país. A nova primeira-dama, Michele Bolsonaro, não gosta de dar entrevista. Mas ela já disse que quer se dedicar a projetos sociais. Ela é ex-assessora parlamentar e conheceu o marido na Câmara dos Deputados. A gente vê na reportagem do Welter Duarte. A felicidade em pessoa. O estado de espírito da nova primeira-dama do Brasil estava estampado no rosto. Os sorrisos, os acenos e cumprimentos discretos na posse revelam muito sobre a personalidade de Michele Bolsonaro. Uma mulher que nasceu e foi criada e tão longe dos palácios da capital. Essas também são imagens do Distrito Federal, a exatos 35 quilômetros do Palácio do Planalto. Estamos na maior cidade do DF e também uma das mais pobres. Ceilândia tem brasileiro de todo canto, mas é conhecida como o berço dos nordestinos. Aqui nasceu e foi criada Michele de Paula Firmo Reinaldo. Os antigos vizinhos têm boas lembranças dessa época. Era alegre. Nunca vi coisa ruim junto com ela. Douglas ainda mora na mesma rua onde Michele passou a adolescência. Sempre uma pessoa muito educada, muito generosa, tinha um carinho muito especial. A primeira-dama do Brasil tem 38 anos e é a mais velha de 5 irmãos. Os pais ainda vivem em Ceilândia, uma dona de casa e um motorista de ônibus aposentado. Amigos dizem que Michele já fez de tudo para que a família fosse morar em outro lugar, mas ninguém quer sair daqui. A história da menina Michele é bem parecida com a história de tantas outras meninas que vivem em bairros da periferia das grandes cidades brasileiras. Aqui em Ceilândia, ela sempre estudou em escola pública, concluiu o ensino médio e precisou ajudar a mãe nas despesas de casa. A jovem, que seria a primeira-dama do Brasil, tinha muita energia e foi à luta. Trabalhou num supermercado, numa indústria de alimentos. Aliás, o primeiro emprego com carteira assinada. Em 2004, Michele conseguiu emprego de secretária parlamentar na Câmara. O encontro com o então deputado Jair Bolsonaro foi em 2006. Ela foi trabalhar no gabinete de Bolsonaro e depois se casaram no civil. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal proibiu o emprego de parentes no serviço público e o deputado demitiu a mulher. O casamento, numa cerimônia evangélica, aconteceu em 2013 no Rio. Michele já tinha uma filha de um relacionamento anterior, Letícia, agora com 16 anos. E depois eles tiveram Laura, hoje com 8 anos. Os amigos mais próximos dizem o mesmo sobre Michele Bolsonaro. Ela é uma mulher doce, simples, tímida e, ao mesmo tempo, uma mulher forte, decidida. Como mãe, é linha dura.
Como esposa, também. Dentro de casa, ela dita as regras. Michele se manteve firme depois do atentado a Bolsonaro em Juiz de Fora, em setembro. E foi firme também no período em que o então candidato foi liberado do hospital e fez a campanha em casa, em pleno segundo turno. A deputada eleita Joyce Hasselmann, do PSL, viu de perto como Michele estabeleceu limites. Ela já deixou bem claro, o espaço da casa é meu, quem manda aqui sou eu. Ela criou ali, né, um espaço e algumas vezes, né, eu chegava lá, tava o cheirinho do jantar, assim, que ela estava lá conduzindo o jantar, e ele separado na sala ao lado, reunindo as pessoas. Durante a campanha, Michele ficou nos bastidores. Ela evitava entrevistas a todo custo. Deu depoimento apenas uma vez no programa eleitoral. E ao Jornal Nacional, numa das raríssimas entrevistas que concedeu, ajudou a suavizar a imagem do marido antes das eleições. É uma infelicidade de quem fala que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico. Isso são rótulos que... Até na igreja que frequenta, num culto que celebrou o marido. Primeiro ela lerá aqui Provérbios 4, 25 a 26. Eu? É você. Michele já disse que concorda com 99% das ideias do marido, mas também que já discordou da forma como ele usou as palavras em certas ocasiões. Agora que os bastidores da campanha ficaram para trás, ela avisa: não será uma primeira-dama decorativa, vai assumir o protagonismo no que é sua grande paixão, a assistência social. A primeira-dama nasceu numa família católica e se tornou evangélica na adolescência. No Rio, ela frequenta a Igreja Batista Atitude e, durante anos, se dedicou a ações sociais. Hoje, a Michele ajuda nos trabalhos sociais, com distribuição de alimentos, festas de final de ano para instituições carentes e também ajuda no Ministério de Surdos, que a gente chama de incluir. Tive essa aproximação com as pessoas com deficiência, os surdos. Eu tenho um tio surdo também. E tenho muito amor por essa comunidade. E quero fazer o melhor. No fim de setembro, ela participou da formatura da trupe Miolo Mole, um grupo que leva alegria a crianças internadas em hospitais. Em dezembro, ajudou a organizar uma festa de Natal para crianças pobres de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Sem alarde, Michele Bolsonaro já está fazendo articulações em Brasília para botar em prática um projeto social para o governo do marido. A primeira ação começou já na posse. A estilista Marie Lafayette criou os 2 vestidos que a primeira-dama usou hoje. A inspiração veio de 2 ícones da moda: Grace Kelly, princesa de Mônaco, e Jacqueline Kennedy, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Marie já tinha sido responsável pelo vestido do casamento de Michele, mas para ganhar a preferência da primeira-dama nesse momento único, a estilista fez a proposta certeira. Falei pra ela: poxa, eu tive uma ideia, por que a gente não junta esses vestidos todos que você vai ter que usar, porque existe um protocolo também de se vestir em eventos oficiais. Depois esses vestidos podem ser vendidos, leiloados, e aí ela vai escolher instituições que sejam do agrado dela, que, enfim, né, que toquem o coração dela para que ela faça essas doações. Eu tenho muitos planos, muitos projetos e eu peço para Deus que venha nos abençoar, que possamos ter sabedoria, discernimento para conduzir tudo isso. Eu sei que é difícil, que não é fácil, pelo momento que o Brasil está passando, mas vamos pedir sabedoria e discernimento para cada dia a gente saber lidar com o novo, né? Em todos os pronunciamentos do candidato havia uma intérprete de Libras. No discurso da vitória, Michele cedeu lugar para a intérprete. Na diplomação e hoje na posse também. No discurso em Libras, ela defendeu mais uma vez os deficientes. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Estamos... A seguir, as cerimônias de posse de governadores